Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Imóveis e Design. Eu sou Wesley Stankovics. Quero lembrar vocês que esse programa você pode assistir através das nossas redes sociais, do nosso site e também do podcast do O Presente. Esse programa tem um oferecimento especial de Activa Corretora de Imóveis. E no programa de hoje recebo o Beto da Activa para falar sobre parcelamento regular, irregular e clandestino. Beto, um assunto polêmico já para esse nosso programa e com certeza vai esclarecer também muitas dúvidas do pessoal em casa, né? Tudo bom? Tudo bem, Wesley. Prazer sempre estar aqui de volta, trazendo informação para a população, né? Eu digo que a gente que é detentor de informação, a gente tem a obrigação de passar essa informação para o pessoal que não entende como funcionam as coisas, né? E tudo na vida tem regras, né? E o parcelamento de solo não é diferente, né? Então a gente tem duas definições, o que é urbano e o que é rural, né? Muitas pessoas não sabem às vezes que uma chácara ela pode estar perto da cidade aqui, mas ela não está no perímetro urbano. Então no mapa do município, no plano diretor, ele tem uma delimitação do que está dentro do perímetro urbano. Então isso tem algumas regras do perímetro urbano e a parte rural também tem uma regra lá, né? E falando especificamente do que é um loteamento, um parcelamento regular, irregular e um clandestino, o regular é que respeita as normas, está tudo em dia já, né? Então ele passa por todos os trâmites. Se você for fazer um parcelamento de solo urbano, que a gente chama de loteamento, né? Ele é um parcelamento de solo urbano ou rural. Até exemplo disso, antigamente a Maripá fez aqui, Marechal Rondon, aquilo foi um parcelamento na época, né? Então depois se definiu o perímetro urbano e ali se define os loteamentos. Então, para fazer um parcelamento urbano, primeiro, o imóvel precisa estar inserido no perímetro urbano. E a lei que tornou ele urbano tem que estar averbado na matrícula, ele não pode ter INCRA, nada, né? E ele tem que estar, ele não pode ter vazio urbano. Então, essa chácara que vai fazer um loteamento, ela tem que estar encostada em um outro loteamento, não pode deixar um espaço, né? Então, isso é o plano diretor novo, que entrou em vigor a partir de 2021, que deu mais uma complementada e organizou um pouco mais das coisas que estavam acontecendo erradas. Então, o regular respeita todas as normas, todas as etapas de prefeitura, a parte do IAT, que é antigo IAP, né? Hoje é Instituto Ambiental Terra. Algumas áreas, se forem acima de 60 mil metros quadrados, a gente tem que fazer todo um processo no IFAM também, tem que ter arqueólogo também. Então, as áreas menores de 60 mil metros quadrados fazem um processo chamado IFAM simplificado. Acima disso, tem que ter um arqueólogo, fazer todo um projeto, né? Então, a gente tem que fazer também a parte de verificar se tem água, laje ou não, né? Então, porque algumas regiões não são assistidas por rede de esgoto, então ainda tem fossa, sumidouro, nós temos o aquífero Guarani. Então, o loteamento regular, ele está ok, todo ele. E ele pode ser vendido depois que ele estiver com todos os processos prontos, da parte ambiental, da parte municipal e do registro de imóveis. Então, o loteamento só se torna público a partir do registro de imóveis, né? Então, ali vai criar uma matrícula para o loteamento e vai abrir já uma matrícula individual para cada terreno. Aí ele é um loteamento irregular, ele pode ser vendido com as obras também, todas elas já especificadas ou em fase de conclusão, mas já fazendo. E quais são os principais requisitos hoje legais, né, para um parcelamento de solo urbano? O urbano é essas etapas, né? As licenças ambientais. Primeiro você vai pegar as diretrizes do município, que ele vai te falar o arruamento, como que você deve seguir, né? Para evitar que tenha uma rua modificada da outra. Então, você vai pedir as diretrizes das ruas, o município vai te dar, você vai montar o projeto do loteamento, a parte da subdivisão, o município vai dar uma prévia, aí você vai para a parte ambiental. Tem as licenças todas ambientais, volta para o município para aprovar os projetos complementares, aí você vai dar as garantias para você executar a obra, o município vai calcionar alguns terrenos, né? Então esse é o processo do regular. O irregular, como a própria palavra diz, ele tem o regular no meio lá, né? Então ele é passível de regulamentação. Então, por exemplo, um irregular, eu posso estar vendendo ele, por exemplo, eu vou abrir um loteamento novo, eu preciso juntar uma parte do dinheiro para fazer infraestrutura. Eu preciso vender 20, 30 unidades para investidores, que vão colocar dinheiro lá um pouco mais barato para ajudar o loteamento a fazer a obra e lá na frente eles vão vender para ter um lucro. Ele ainda é um loteamento irregular, mas ele está em fase de regulamentação, né? Então ele é passível de regulamentação, né? Então, loteamento irregular. E isso também poderia até, por exemplo, uma família que tem uma chácara dentro do perímetro urbano de Rondon, né? Então, nas chácaras é permitido fazer 3 construções, 3 ligações de água, 3 ligações de luz, né? Então, por exemplo, eu tenho uma chácara na minha família aqui e nós somos os pais e mais 2 filhos. E nós não queremos vender a chácara por enquanto, não queremos lotear, mas queremos construir 3 casas novas aqui, né? Então, eles apresentam para a prefeitura um pedido
Para construir as 3 casas, a prefeitura já vai falar para eles aonde que vai estar as ruas, né? E eles já vão construir num lugar exato para futuramente essa chácara virar um loteamento, não precisar derrubar casa, as ruas já estão com os lugares pré-determinados. Né? As edificações, então, em uma área rural, elas têm que ser pré-determinadas já. Urbana. No loteamento, né? Essa do irregular. Porque daí assim, ele fez um loteamento irregular. Entendi. Né? Mas ele está passivo de regulamentação. Sim. O dia que ele for fazer, as casas vão estar construídas nos locais certos, onde vão ser terrenos, e não vão estar no meio de rua e tal, né? Se a gente descer aqui pro lado esquerdo da cidade, aqui, a região aqui do Aliança, você vai se deparar com casas no meio de ruas. Uhum. Isso hoje não é mais permitido. Né? Então tem regras. Se o município quiser um dia abrir uma rua, o município pode. O órgão público ele pode indenizar a tua casa, pode derrubar, pode fazer uma rua na tua casa. Se ela está no meio da rua, ele pode. Claro que não é feito para você também não criar um desconforto, né? Mas ele tem esse poder. Né? Toda a parte de esfera pública, municipal, estadual, federal, ela tem o poder de abrir rua onde ela quiser, demolir, indenizar. Não é feito para não causar um desconforto, né? Mas hoje o regramento mudou por causa disso, para não se criar mais muitas ruas que... Vamos pegar aqui do lado do Frankfurt, condomínio Guarujá, que foi feito antigamente ali, né? Uhum. Se chega lá as ruas, não, né? Então isso é errado. As ruas têm que seguir todas elas o alinhamento, né? E aí, o loteamento clandestino, como o nome diz, é alguma coisa que você nunca vai poder regulamentar. Nunca, tá? Porque assim, eu peguei uma área aí, eu construí ela inteira, eu subdividi, tem um monte de casa lá e, cara, não tem a parte de utilidade pública, não tem espaço para fazer rua, é clandestino. Né? Então esse é o clandestino urbano. E aí dos 3 a gente tem também o rural. Né? O regular, o irregular e o clandestino. Né? Então o regular, o parcelamento regular é quando ele respeita todas as normas geridas pelo INCRA e pela parte do IAT. Né? A prefeitura não mexe nessa parte rural. Sim. Ela não tem uma regulamentação para a parte rural. Para municipal, sim. Desde casa, tudo isso tem um regramento, alvará de construção, né? Mas a hora que você vai construir na área rural, você não precisa de alvará de construção. Não existe uma fiscalização do município porque é rural. Sim. Então, quem tem que investigar é o INCRA, né? Nossa região aqui, toda ela, o módulo fiscal, a divisão mínima que ele pode pegar uma gleba e subdividir, são 20 mil metros quadrados. Abaixo disso é clandestino. Caramba. É um crime. Né? Então, não existe uma subdivisão. O que o pessoal tem feito muito, que a gente vê muito aí em anúncios, Facebook, tudo aí. Eu vendo uma chácara de 2 mil metros quadrados, 3 mil metros quadrados. Isso não é uma chácara, ela é uma fração de solo. Né? Então a pessoa vai ter, dentro de uma área de uma escritura, ela vai ter uma metragem quadrada. Mas ela não consegue documentalmente delimitar onde é que é a área dela. E ela não consegue desmembrar. E ela não consegue financiar, ela não consegue fazer nada. Né? Então assim, o que a lei permite, né? Tem sido feito muitas coisas diferentes porque estão fazendo irregular. Mas a lei permite você ter 3 residências numa chácara de 20 mil metros quadrados. Né? Desde que comprove a atividade agrícola. Né? Então eu também não posso pegar uma chácara lá no interior lá e eu abrir uma metalúrgica lá, por exemplo. Não pode. A não ser que aquela chácara esteja numa região que seja industrial. Aí ela pode ter a chácara e ela pode ter a empresa dela lá. Sim. Mas se a chácara estiver num perímetro que não é industrial, não pode, ela está clandestina também, passível de ter uma penalidade. Claro que daí, para a gente ter uma penalidade, promotoria atrás, denunciar, prefeitura, sempre falta gente para fazer isso. Né? Mas assim, tem muita coisa em Rondon que foi denunciada, que estão verificando e que estão analisando. Né? Toledo teve já muitos problemas com isso, né? Muda muito de uma cidade para outra. Né? Então, a área mínima permitida para você criar um parcelamento rural, pegar uma gleba maior, por exemplo, a família é grande lá e eles têm 200 mil metros quadrados de área, né? Quase 10 alqueires. São 10 filhos, quero fazer 10 áreas separadas, 10 de 20 mil metros quadrados para cada um. Cada um vai ter a sua matrícula individual, o número individual é dele, aquilo ali. Mas ele não pode subdividir esses 20 mil metros. Sim. Ele pode fazer 3 casas, 3 contas de água e 3 contas de luz, né? Desde que tenha atividade agrícola. Né? Mas subdividir não pode. Então isso é um parcelamento clandestino. E Beto, quais as consequências hoje, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando essas áreas irregulares e clandestinas? Hein? Tem uma lei já, se não me falha a memória, é de 79, a lei federal, lei 6.766 de 1979. Quem promove tudo que for
de parcelamento de solo, tanto urbano quanto rural, é passível de crime, de 1 ano até 5 anos de prisão, de cadeia, né? E multa de até 50 salários mínimos vigentes, uma multa mínima de 50 salários mínimos vigentes para quem cometeu o crime. No caso, quem está vendendo. Sim. Né? Porque a pessoa que está comprando, ela não está cometendo um crime, porque ela não tem a informação. Mas o cara que está vendendo tem. Ele sabe que não pode vender os 3 mil metros quadrados, ele sabe que não pode vender os 2 mil metros quadrados, mas aí o que eles falam? Não, você vai ter a tua escritura individual. Aí a pessoa que compra, que é leiga, ela vai falar, o Beto vende um terreno num bairro a 120 mil reais. Eu compro um terreno, vamos falar aqui, Guarani, de 3 mil metros quadrados, lá eu pago 200 mil reais. Nossa, olha, eu tenho 10 terrenos e pago um pouco mais que um. Está comprando uma fração de área rural, onde é que um alqueire custa 300 mil reais, 24 mil metros quadrados, né, custa 300, 250 mil. Uhum. Então o que esse pessoal tem feito? Tem comprado 1, 2 alqueires de terra do agricultor, que ele já não está mais usando, que é um pedacinho pequeno, ele pode vender aquilo ali, ele recebe um bom valor, né, porque esse pessoal não vai produzir soja, milho em cima. Eles vão comprar 2 alqueires para fracionar, para fazer um loteamento clandestino. E aí eles podem pagar 250 mil em 20 mil metros quadrados, eles vão fazer 10 chacrinhas de 2 mil metros quadrados e vão vender a 100 e pouco para a pessoa que é leiga. Então olha como é que o negócio é lucrativo, né? Sim. Assim como qualquer coisa clandestina é lucrativo, né? O cara leva uma carga de cigarro do Paraguai, aí é clandestino e ganha um bom dinheiro. E a mesma coisa, é crime, é clandestino, né? E essa pessoa que está comprando, e ela tem essa falsa impressão de que ela está comprando uma chácara de 3 mil metros quadrados, que era o sonho dela para construir uma casa lá, ter uma horta, ter um pomar e tal, e com o valor que ele pagaria num terreno de 300 metros quadrados na cidade. Só que ele vai estar junto com mais quantas pessoas numa escritura de 20 mil metros quadrados. E aí o que eles fazem? Eles vão no tabelião aqui, por exemplo, em Rondon, na Fárida. A Fárida tem que fazer a escritura. Ela é uma tabeliã, ela serve serventuária pública. Então ela tem que fazer a escritura. Mas ela não pode falar para aquele cliente que não vai desmembrar. O papel dela é fazer o quê? Fazer a escritura. Só fazer a escritura. Então imagina quanto que ela vê acontecendo lá. Né? Então o cara faz a escritura lá, 3 mil metros quadrados. O cara que vendeu leva para o registro de imóveis com esse comprador para registrar. Ela vai ser registrada e ele fala, você tem a tua escritura. Você pegar as escrituras de todo mundo, é o mesmo número da matrícula. É o mesmo. Só que a escritura dele vai ter 3 mil metros quadrados, a outra vai ter 4, a outra vai ter 5, mas pertencente ao mesmo lote. Sim. Não tem como dividir. Menos de 20 mil metros quadrados não divide. E nós temos casos aí que tem gente com 10 sócios numa área de 20 mil metros quadrados. E existe algum programa de incentivo para regularização dessas áreas clandestinas? Algum formato para ser feito? Não. Imagina, você vai trazer um cigarro do Paraguai que é clandestino, você vai... o governo, eu quero regularizar, eu quero... Né? Não existe. Clandestino é ilegal. Por que o clandestino é ilegal? Porque eu vou continuar usando o exemplo do cigarro do Paraguai. Por que o cigarro do Paraguai é ilegal no Brasil? Ele é mais prejudicial do que o nosso ou ele é menos? O problema só é imposto. Né? Então, se tivesse imposto de importação, poderiam estar vendendo cigarro do Paraguai em qualquer lugar. O clandestino é a mesma coisa. Qual que é o problema? Quando você faz um parcelamento urbano, a lei diz o seguinte, que você tem que ter lá 35% da área, no mínimo, de utilidade pública. Isso são ruas, espaços de calçadas, passeio, né? E ainda na cidade, cada cidade, o plano diretor ele vai delimitar quantos % ele quer em área verde e equipamentos públicos, né? O município precisa ter uma área de terreno lá para ter equipamentos públicos. Por exemplo, futuramente quer colocar uma creche naquela região, né? Antigamente se fazia terrenos pequenininhos, compridos, se entregava para a prefeitura. Isso tudo foi regrado. 2021 para cá, o terreno que você vai dar como utilidade pública no loteamento, ele tem que ter no mínimo 20 metros de frente e no máximo 2 vezes de fundo. Então o terreno que tem que ter no mínimo 20, ele pode ter no máximo 40 de fundos. Então seria um terreno de 800 metros quadrados, que a prefeitura já pode fazer. Loteamentos antigos aí tinham 12 de frente, um terreno por 70, 80 de fundos, né? Quando que a prefeitura vai usar? A prefeitura tem 500 terrenos desses, né? Então, se aumentar a utilidade pública, por exemplo, para 30, ela vai poder ter 60, 50, 100. Então, 35% vai para o governo. Por que é clandestino? Porque não está dando a fatia do governo. Então, está ali. Isso vale para clandestino urbano e clandestino rural. Né? Então, nós temos áreas, por exemplo, que a gente já loteou aqui em Marechal, que chegou a dar 51%
para o governo, tanto para o municipal quanto para federal ruas. Né? Então, porque tem 5% de área de terreno de UP, utilidade pública, né? De área verde, e 5% estão para equipamentos públicos. Então, você pega ali 10% da quantidade da área total tem que ser em terrenos livres. Né? E daí mais as ruas. Aí depende, você pega uma avenida, alguma coisa ali, ele chega a 50% até mais do loteamento. Bastante. Né? E no rural é a mesma coisa. Se você for parcelar, você pode parcelar ele com 20 mil metros quadrados só. Não tem como se parcelar diferente disso. Então, existem as regras e elas têm que ser cumpridas. Isso é lei, né? Não tem o que mudar. Então, o clandestino nunca vai conseguir regularizar. E falando de regras, né, a gente já está citando isso, como que funcionam as regras hoje para delimitar a metragem de loteamentos urbanos? Loteamentos urbanos, ele tem uma regra que os lotes de meio de quadra eles têm que ter no mínimo uma testada de 12 de frente. E ele vai de 300 metros quadrados para cima. Né? Então, tem 12, ele tem que ter no mínimo 25 para ter 300 metros quadrados. Né? E as esquinas ele tem que ter 15 de frente, né? E aí ele tem que ter 360 metros quadrados de área mínima. Né? Então, isso em perímetro urbano aqui. Perímetro urbano. Bairro também, qualquer lugar. O perímetro urbano ele não muda. Nós temos a situação de adensamento, né, em cada lugar. Eu te pergunto isso porque a nossa cidade é uma cidade antiga e a gente vê terrenos grandes, né? Sim. E que você poderia dividir um de 20 de frente ali, você dividir em 2 de 10, alguma coisa assim. O 20 de frente, algumas regiões do plano diretor, ele permite se fazer terreno com 10 de frente. Tá? Então isso é uma subdivisão, ele tem que respeitar a área mínima de 300 metros quadrados e a frente mínima de 10. Mas o loteamento novo só pode fazer com 12. Entendi. Então, porque senão todo mundo ia fazer com 10. Sim. Né? E aí tem o seguinte, essa questão do mapa da densidade populacional de cada região de loteamento. Então, nós temos uma situação aqui, por exemplo, regiões onde tem água. Né? O loteamento encosta numa parte que ele está um pouco com um declive e ele chega perto da água. Se você olhar no plano diretor nosso, ele vai estar como baixa densidade, aquela região. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o loteamento Cataratas, do lado da Acemar. Se a gente for lá, a gente vai ver um lote de esquina, 4 casas. Né? Isso hoje já não acontece mais, desde 2021 para cá. Então, baixa densidade é uma casa a cada 150 metros quadrados. Então, um lote que tem uma esquina lá que faziam 3 até 4 casas, faz 2, porque o lote tem 360, 150 cada casa e consegue fazer. E Beto, quais as implicações hoje de quem não respeita essa metragem mínima aí? Não tem documentação, não consegue financiar. Não consegue financiar, não consegue averbar. Né? Se eu tiver uma construção muito antiga também, ela não está averbada na matrícula, se eu for hoje querer averbar ela tem que respeitar as regras que estão hoje lá. Então, às vezes, você vai ter que mudar uma janela de posição, vai ter que derrubar uma parede, vai ter que mudar, porque, por exemplo, eu estou com uma casa no meu terreno, eu não vou buscar o regramento da prefeitura para construir ela fria. Primeiro que o CREA vem atrás. Né? Ali um tempo, antes de fechar 5 anos, o INSS vai te notificar por causa do INSS, do imposto que você não pagou ali, né? Da obra. Né? Porque toda vez que você abre um alvará de construção na prefeitura, a Receita Federal já tem acesso àquele alvará de construção. A quantos metros quadrados está construindo. E eles, claro, eles vão para os imóveis maiores. Né? Os menores acabam caindo por inconsistência de documentação, geralmente. Né? Mas assim, o processo normal seria a pessoa fazer o projeto ir para a prefeitura e pedir o alvará de construção. Onde o projeto é conferido, aí eles vão verificar os engenheiros da prefeitura e os arquitetos se está sendo respeitada a legislação para ele construir aquele terreno dele. É um terreno residencial, 4 metros de frente de recuo. Cada lateral da casa, 1,5 metro para o muro. Pode construir em cima da divisa? Pode, mas tem que ser parede fechada. Não pode ser tijolinho vazado, não pode ter janela, nada. Respeitou as regras todas? Tem uma taxa de impermeabilidade. Tem que ter tantos por cento do terreno, por exemplo, residencial, vai de 50% a 70% a taxa de ocupação. Então, eu tenho um terreno de 300 metros quadrados, depende de onde ele está, numa baixa densidade, perde água, eu posso construir 50%. Então, eu posso fazer uma casa de no máximo 150 metros quadrados, num terreno de 300. Então, tudo tem regras. Caramba, olha aí. E se você não estiver dentro da regra, você não consegue depois averbar o imóvel, você não consegue financiar nada. Né? Antigamente, o pessoal fazia muito o quê? Fazia uma obra e aí fazia só a hora de construção. Aí, de repente, eles iam lá, pegavam um habite-se. Agora eu vou esperar 5 anos que vai caducar o INSS, não vou pagar mais. Está enganado. Está tudo no sistema. Né? Eu tenho clientes meus que têm recebido a notificação que acharam isso. E aí chega perto dos 5 anos eles recebem a notificação. Né? Então, tudo tem um regramento. E tudo que for clandestino é que você não consegue regularizar. Né?
E o clandestino pode até ter uma obra clandestina, mas não, a obra vai ser regular, porque você pode readequar ela e mudar, ela não vai ser clandestina, né? A não ser que ela esteja construída, por exemplo, pega uma chácara que a gente sabe que pro lado aqui de Margarida, por exemplo, tem áreas ali que tem muitas empresas, cara, tá tudo clandestino, porque não vai conseguir regularizar. Entendi. E uma hora vai dar problema, uma hora vai começar a travar a documentação. Tá? Então não tem, o IAP está em cima também. E assim, é muito complicada a parte ambiental, né? E como que as metragens mínimas hoje, elas são diferenciadas referente ao residencial, urbano e comercial? Na verdade, assim, o comercial e o residencial, elas não mudam as medidas, tá? O loteamento novo, comercial e residencial, ele vai ter que ter os mesmos respeitos. O que muda dentro do perímetro urbano seriam lotes industriais daí. Se eu for construir, fazer um parque industrial, implantar um parcelamento de solo para fazer um parque industrial, muda o tamanho de terrenos, tá? Daí os lotes vão ser no mínimo 1.000 metros quadrados, 20 por 50, e os lotes de esquina vão ser no mínimo 1.500 metros quadrados, 30 por 50. Aí as ruas também tem que ser mais largas, outro dimensionamento de água, de luz, tudo, né? Mas o parcelamento de solo urbano mesmo, ele tanto para o residencial quanto para o comercial, ele tem as mesmas coisas. Outra coisa, se fala muito, Rondon, não é permitido construir prédio. É mito, não existe mais, não existe limite de prédio para qualquer lugar da cidade, não tem limite de prédio mais. O que tem é a questão da densidade de cada loteamento. Então, por exemplo, eu tenho separado em faixas, eu falei do baixa densidade, que é uma unidade a cada 150 metros quadrados. Aí a gente vai para a média densidade, que é uma unidade a cada 45 metros quadrados. Então, se eu pegar um lote, por exemplo, aqui, qualquer lugar do centro, de 450 metros quadrados, eu posso fazer 10 unidades lá. Se eu quiser fazer 10 unidades lá, então eu vou lá ver quanto eu preciso ocupar do solo. Só pode ocupar 70%. Então eu vou ter que pegar os 450, multiplicar por 70, essa vai ser o espaço que eu vou poder construir no primeiro andar. Mas eu posso fazer 10 andares, um apartamento por andar. Eu posso fazer 5 andares, 2 apartamentos por andar. Né? Então tudo não tem altura, não tem nada. Ele delimita a quantidade de unidades para cada terreno. Então isso seria a média densidade. Lembrando que daí tem uma outra coisa bacana que não conta a sala comercial, não conta a vaga de garagem se você fizer primeiro e segundo andar. Né? A única coisa que tem nos edifícios 10 metros é a altura máxima que você é permitido fazer na divisa, quer dizer, mínima e máxima. Né? Então, construir na divisa, 10 metros se pode fazer na divisa. Depois o prédio tem que ter os recursos. Né? Então, mas, por exemplo, vou fazer 3, 4 vagas de garagem, andar de garagem, não tem problema, ele não muda na quantidade, é por unidades ali e acabou. E como que a gente trabalhando com essas metragens mínimas aí, elas impactam na questão da valorização, tanto no urbano quanto no rural? Antigamente as medidas elas influenciavam mais a testada, né? A testada influenciava bastante, porque às vezes eu poderia ter um lote lá, por exemplo, de 750 metros quadrados, e ele era um lote de 15 por 50. Né? Então 15 por 50, 750 metros quadrados. Agora eu posso ter o mesmo lote, por exemplo, com 20 por 37,5, por exemplo, só que eu tenho uma frente maior. Então ele abre mais possibilidades. Por exemplo, for numa região comercial, principalmente, se faz mais uma sala comercial. Isso era no passado. O que mais influenciava era a frente. Hoje o que mais influencia é a densidade. Porque, por exemplo, esse que eu te falei agora da média densidade, nós temos ruas aqui, por exemplo, aqui, se a gente pegar. Onde está o jornal é alta densidade. Da Minas Gerais para baixo é média densidade. Então, se eu pegar o mesmo terreno de 1.000 metros quadrados do lado de cá, eu posso fazer uma construção a cada 25 metros quadrados. Então, um terreno de 1.000 metros quadrados, por exemplo, aqui, onde é que está o do jornal aqui, 1.000 metros quadrados, eu posso fazer 40 unidades. Então eu posso fazer 40 andares, 1 por andar. Posso fazer 20 andares, 2 por andar. Posso fazer 10 andares, 4 por andar. Do outro lado da rua, 45 metros quadrados. Mesma coisa. Então olha como muda, né? Sim. Então aqui o lote de 1.000 metros quadrados vale mais do que o lote do outro lado com 1.000 metros quadrados. Por causa da densidade. Eles têm o mesmo tamanho, 20 por 50, os mesmos 1.000 metros quadrados, só que de lá vai fazer 22 unidades, e aqui eu vou poder fazer 40. Então isso muda o valor de mercado dele. Né? Hoje a gente ainda tem restrições para a área central, para construção de salas comerciais, de área comercial, assim, para o centro verdade, da cidade? Assim, existe alguma coisa? O que se exige hoje é que quando você vai construir
um edifício, você tem um bom senso, que você deixa um recuo para fazer um estacionamento na frente. Né? A obrigatoriedade ela vai para salas comerciais a partir de 120 metros quadrados. Ela tem que ter uma vaga de garagem. Né? Salas menores não precisa. Mas é bom hoje o cliente... A gente já vê que as construções novas, o pessoal já está deixando um recuo para ter estacionamento na frente, né? Para fazer alguma coisa mais legal. Mas assim, quando a pessoa vai construir, eu sempre digo assim, é bom fazer uma consulta antes, porque às vezes você compra um terreno muito caro para fazer uma construção que depois não vai agregar o valor ou não vai aproveitar aquele terreno que é caro. Assim como às vezes a pessoa compra um terreno num bairro para fazer uma casa maior, em vez dela comprar um terreno mais centralizado e fazer uma casa menor. Porque às vezes se gasta muito numa casa lá no bairro, que é o teu momento agora, você tem uns filhos pequenos agora, daqui 5, 6 anos os filhos saem de casa, ele está com um elefante branco lá no bairro, que quem precisa comprar tem que dispor mais dinheiro e não vai querer morar no bairro. Sim. Então ele tem uma casa muito boa no lugar errado. Então isso tem que analisar muito bem na hora que vai construir, né? Que tipo de construção tu vai fazer. Já que a gente tocou nesse assunto, Beto, quais são os passos aí que as pessoas devem tomar? Eu tenho meu terreno, ou enfim, não tenho, quero adquirir terreno, quero construir, quero financiar. Qual é o processo, o passo a passo que a gente tem que tomar nesse processo todo aí? Eu fiz 30 anos de profissão esse ano e o que eu mais vejo assim que tem causado problema para as pessoas é a ansiedade, né? Falar, olha, eu quero a nossa casa e vamos dar um jeito de comprar e vamos e vai. E quando vê a compra da casa ou a construção da casa se torna um pesadelo na vida deles. Eu já vendi muito imóvel que a pessoa quase não conseguiu terminar e daí já teve que colocar à venda porque se endividou. Sim. Então assim, o sonho da casa própria é do brasileiro, igual como o homem gosta de um carro. Né? O homem é fascinado por carro. A mulher já não, para ela é a casa que transmite a segurança para ela, né? Então eu digo assim, quer fazer, planeja tudo. Que tipo de casa você quer, para quantos anos você quer. Essa vai ser uma casa definitiva? Eu tenho filhos pequenos, vão crescer, amanhã depois precisa um quarto para cada um, né? É o bairro que você vai construir. O que você precisa que o bairro te forneça? Eu preciso creche, eu preciso escola, eu preciso... depois vai sair da creche e vai para a escola. Né? Então, tudo isso tem que verificar. Localização e fazer um planejamento. Falar, olha, a gente precisa construir uma casa. Que tamanho a gente vai fazer tanto? Quanto de renda a gente precisa ter para fazer o financiamento? A Caixa hoje exige mais entrada. Né? Imóveis usados, 50%. O Minha Casa Minha Vida também. Os outros caíram ali para 80%, Minha Casa Minha Vida. E os financiamentos normais da Caixa, 70%. Né? Então a pessoa precisa se programar, né? Porque não tem como você querer comprar uma casa de 500, por exemplo. Muita gente vem lá me perguntar, Beto, essa casa de 300, nós não podemos falar para a Caixa que custou 400 e eu financiar os 300? Não pode, não é eu que vou falar valores, eu posso até informar o valor lá. Mas a Caixa, o corpo de engenheiros, ele vai olhar, vai avaliar e geralmente é o valor de mercado e às vezes eles não chegam nem no valor de mercado. Caramba. Por quê? Porque a garantia tem que suprir a dívida. Sim. Então eles querem ter uma segurança para a dívida. Em caso de inadimplente, o imóvel vai cobrir a dívida. Não que vai vender, não vai cobrir a dívida. Sim. Então, eles sempre são bem regrados aí em avaliar no limite assim, para garantia. Então, a pessoa tem que primeiro ver o que ela quer, que localização que ela quer, tamanho de casa, se vale a pena comprar, se vale a pena construir. Né? Então, tudo tem. A construção, você pode, de repente, construir um pouco menos? Pode, mas nem sempre. Às vezes, em muitos casos, a pessoa acaba construindo, gastando mais do que se ela tivesse comprado pronto de alguém. Porque ela se empolga na construção e vai fazendo, Sim. só faz isso aqui um pouco melhor, aquilo ali e tal. E quando vem, acaba gastando mais. Né? Então, tudo você tem que cuidar muito, controlar muito. Então, eu tenho clientes ali que têm se programado para financiar a casa, eles não têm dinheiro. Então, hoje, né? O que eles fazem? Eles compram um terreno, dão lá a entrada do terreno, vão parcelando. Daqui 3, 4 anos... eles encaminham financiamento para a Caixa de aquisição e construção. A Caixa vai pedir o saldo devedor para nós do terreno, vai quitar para a gente e ele constrói a casa dele. E daí nesses 2, 3 anos ele foi pagando o terreno dele por mês e ele juntou aqueles 20%, 30% que ele precisa ter. Né? Então ele se programou para aquilo ali, está organizadinho e não vai ter um desespero, olha, e depois ver o negócio que ele construiu para ser um sonho, ele tem que botar fora. Então o negócio é planejamento realmente. Tudo. Ver o que você quer fazer, quanto você vai precisar. Daí você vai, a gente tem um carro que a gente vai vender, a gente tem uma grana, nós temos fundo de garantia. Né? Então tudo tem que... Fundo de garantia, cada 2 anos você pode sacar depois para quitar o financiamento. Né? É ótimo. Beto, eu acho que a gente esclareceu, né? Muitas dúvidas, deixou talvez acho que o pessoal também com algumas, com certeza, né? Mas com certeza a Activa está aberta aí para atender o pessoal, pode mandar mensagem, entrar em contato com vocês através dos telefones que a gente já está passando aí para o pessoal, para tirar essas dúvidas e esclarecer. E lembrando também que podem ficar ligados conosco que vai ter muito mais assunto ainda, a gente tem muita coisa para falar.
Mais alguma coisa para acrescentar? Então, assim, só para frisar bem o que a gente queria falar hoje, né, pessoal? Tem que tomar cuidado com o parcelamento de solo, urbano e rural. Ele respeita regras, tá? Então tem o regular, que está tudo certinho, documentado, você vai comprar, vai fazer escritura para o teu nome. Tem o irregular, que ele está ou em processo de regulamentação ou ele pode ser regularizado, e tem o clandestino. Então tem muita gente vendendo casa aí, comprando chácara de 2, 3 mil metros quadrados. Isso é um crime, pessoal. A pessoa que vende pode ir presa, tá? Então isso está na lei, não é eu que estou dizendo, não. Mas assim, essas pessoas sabem o que estão fazendo e elas sabem que não pode ser vendido dessa forma. Inclusive, muitas pessoas foram alertadas, tá? Muitas conversaram até comigo, falei, isso é um crime. Mas como é uma maneira fácil de ganhar dinheiro, né? Uhum. Igual eu falei, pega uma carga de cigarro do Paraguai e leva, é clandestino, é um crime. Isso aqui também é. E essas pessoas estão sendo enganadas, né? Então, lá na frente vão ter problema. Outra, a gente não sabe o dia que a gente fica aqui, né? Uhum. Então, a pessoa que comprou isso ainda vai criar um problema depois para os filhos, porque o imóvel vai ficar ali, o clandestino nunca vai ser regularizado. Sim. E vai ficar. E a parte ambiental está muito em cima, o IAP eles têm vistoriado muitos imóveis, hoje com satélite, a apuração deles em cima da informação é muito grande. E eles têm as informações acontecendo. A promotoria de Marechal Rondon já tem algumas informações também que eles estão estudando, estão verificando. Então, o poder público também tem essa preocupação, né? Porque, na verdade, eles olham e veem aquilo ali e falam, poxa, o pessoal está comprando, eles não têm a ideia de que isso está irregular. Depois vão bater na prefeitura que é regularizar. Um exemplo disso é o loteamento Augusto 1 e 2. Né? Era um loteamento irregular. Né? A vida toda foi. As pessoas fizeram o loteamento, tudo lá, receberam os terrenos que foram vendidos e nunca terminaram a documentação. Uhum. Então ele estava lá mais de 20 anos irregular. O que o município teve que fazer? Teve que chamar para si a responsabilidade e juntar com a par para resolver. Então regularizaram ele. Ele era passível de regularização. Por quê? As ruas todas estavam tudo ok. Né? Uhum. Mas ele estava 20 anos irregular, pessoal, sem escritura, sem nada. Sim. Então, assim, consultem na hora de comprar. Peçam uma cópia da matrícula com a data em cima, né? Vão até a prefeitura, peçam as informações, loteamento, vai investir, o cara veio te oferecer com planta, soca a planta, desconfie, olhe quem que está implantando o loteamento, sabe? Tem muito aventureiro pegando chácara aí, pegando o mapa do loteamento e falando, aqui vai ter um loteamento, vou vender em 70 vezes para você pagar, né? E que garantia você tem? Ele é uma empresa, ela já fez quantos loteamentos? Sim. Então você tem que pegar, né? Não existe, a gente vê todo dia alguém caindo num golpe de Pix de carro. Demais, né? E essa malandragem tem muito grande no imóvel. E é muito fácil ser enganado no imóvel. Com essa questão de chacrinha de 2, 3, 4, 5 mil metros quadrados, põe uma foto do riozinho bonito lá, pedacinho do bosque, quem que não quer ter uma casinha no final do dia, tá ali, né? Num sossego. Mas está causando um problema para ele e para os filhos e para todo mundo depois para frente. Então consultem, né? Consultem, peçam informações na prefeitura. A gente vai deixar o meu e-mail também, se o pessoal tiver dúvida, pode me mandar por e-mail também. Quem quiser me procurar no escritório, às vezes com alguma dúvida, pode me procurar também. Uhum. Né? Então, até inclusive, Wesley, em janeiro a gente começa o projeto social lá, que a gente vai também divulgar, como o jornal é parceiro naquilo, que justamente uma vez por mês a gente vai atender o pessoal que não tenha uma condição financeira mais favorável para organizar a documentação do imóvel dele, ou que tem dúvida, ou que não está conseguindo. Eu vou ficar um dia só para ajudar esse pessoal a organizar essa documentação. Legal, como eu falei, né? Muita coisa ainda pela frente dentro dos nossos programas, e esse foi apenas um que a gente falou aí especificamente sobre clandestino, regular e irregular. Tem muita coisa pela frente ainda. Beto, muito obrigado, sucesso e até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado a todos que vão acompanhar. E a gente está fazendo isso com muito carinho, né? Com muita preocupação no que está acontecendo, porque Rondon hoje tem aí em torno de 300 corretores de imóveis, né? Habilitados. Para quem não sabe, a pessoa gasta aí R$ 1.500 no curso de corretor, depois paga uma anuidade e já sai tendo uma profissão. Mas o difícil é quando você está 30 anos na profissão e você pergunta para um cliente te nominar 10 corretores bons da cidade com quem ele faria negócio. Uhum. E ele não consegue fazer. Então aí a gente vê a qualidade dos demais corretores que tem na cidade, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente aí que está fazendo muita coisa errada, infelizmente. Infelizmente é assim. Gente, muito obrigado a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. Confira esse programa através das nossas redes sociais, através do nosso podcast no Spotify. E eu lembro vocês também que esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.